Seja bem-vindo mais uma vez à nossa reflexão em torno do tema Ídolos do Coração. Estamos usando como texto base a Êxodo 20, versículo 3, quando o Senhor fala através de Moisés, dizendo: não tenha outros deuses diante de mim. A semana passada nós tentamos definir a palavra idolatria, e alguém disse que idolatria é qualquer coisa que esfrie o amor de alguém por Cristo. Então, todas as vezes que alguém que se diz cristão diminui em seu coração o afeto por Cristo e o coloca em segundo lugar, isso pode ser sinal de um ato idólatra. Então, não alimentar nenhum ídolo no coração é você dar exclusividade a Deus. Você que nos acompanhou no último vídeo, se lembra que nós citamos o texto de Mateus 22, do 37 ao 38, quando alguém chega para Jesus e pergunta qual é o maior mandamento, e o Senhor responde: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então, dar exclusividade a Deus é eliminar qualquer ato idólatra. Então, pensando em idolatria, é necessário entender que ela está por trás de todo pecado. E pecado este que nos derrota e, digamos assim, nos leva a uma vida espiritual medíocre. E somente Deus, mediante a ação do seu Santo Espírito, juntamente com a palavra dele, pode nos fazer santo dentro de um processo longo que vai até o dia do nosso encontro com Cristo vitorioso. Então, se nós queremos vencer a idolatria, nós precisamos entender, compreender que é por meio do Espírito Santo, juntamente com a palavra dele. Hoje nós vamos aprofundar um pouco essa discussão e vamos falar sobre os ídolos que você alimenta, que poderá alimentar em seu coração. E aí, quando nós lemos em 1 João, capítulo 5, versículo 21, a palavra de João para o crente é: filhinhos, guardem-se dos ídolos. A pergunta é: será que você não tem nenhum Deus falso em seu próprio coração? Então, quero te convidar para analisar comigo dois textos que tratam dos ídolos na figura de Raquel. Então, Raquel será a pessoa que nós vamos aqui estudar e, a partir do exemplo dela, observar em nossa própria vida algum tipo de ídolo que está assumindo o trono do nosso coração. O primeiro texto que trata sobre Raquel está em Gênesis capítulo 31, versículo 19. Eu falei semana passada, quando a Raquel teve que acompanhar o seu marido, que iria deixar o seu tio Labão. Então diz o texto que enquanto Labão tinha ido fazer a tosquia das ovelhas, Raquel roubou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. Então nós temos aqui o primeiro texto que trata de um ato idólatra de Raquel, e talvez isso possa falar muito sobre a nossa própria prática idólatra. Veja, Raquel estava deixando sua terra e sua família, seu pai, seus irmãos ficariam para trás, ela seguiria sua vida juntamente com seu marido e o filho que ela teve, ainda na terra do seu pai. Talvez tenha pensado que, uma vez que estaria distante da sua família, em terra estranha, vivendo uma outra realidade, ela precisaria de uma proteção. E daí então ela rouba os ídolos do lar do pai. Mas ela enganou não só o seu pai duas vezes, porque depois que o pai vai atrás de Jacó e toda a família, e chega a sua vez, o pai alegando que os ídolos do lar foram roubados, ela mais uma vez mente ao seu pai. Mas ela também mente e engana o próprio Jacó. Então veja, ao invés de trazer segurança, estes ídolos colocariam ali sua família em risco.
ou seja, ao invés de bênção, traria maldição. Então este é um primeiro relato sobre o ídolo de Raquel. Mas um segundo texto está no capítulo 30, versículo 1, que trata sobre o pedido de Raquel ao seu marido para que ela pudesse ter filho. Então, em Gênesis 30, capítulo 1, Raquel se dirige ao seu marido diante da impossibilidade de ter filho e diz: dê-me filhos, do contrário morrerei. Imagina que pedido, não é? Então veja, Raquel era favorita de Jacó, era muito mais bonita do que a sua irmã, mas diferente de sua irmã, ela era estéril, não poderia ter filhos. Toda vez que sua irmã tinha um filho, ela alimentava certamente seu ciúme, né? Ela se enchia de ira, e autocomiseração. Então, quando a gente olha para o texto, para as narrativas que tratam sobre a vida de Raquel, nós percebemos esses traços. Seu desejo de ter filho era tão forte que ela passou a pensar que era Jacó e não Deus que controlava sua fertilidade, porque ela chega a propor ao seu marido: dê-me filhos, do contrário morrerei. No tempo de Deus, o Senhor lhe concede o direito de ser mãe. Capítulo 30, versículo 22 e 23, diz o texto: Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e fez fecunda. Ela engravidou e deu à luz um filho. Então disse: Deus tirou de mim o meu vexame e deu ao filho o nome de José, dizendo: que o Senhor me dê ainda outro filho. Então Deus foi gracioso com a Raquel. Mas a gente observa na narrativa que ela tinha descontentamento contínuo, ou seja, ela não era uma pessoa contente. O desejo de ter filho, como sua irmã Lia, era a coisa mais importante, porque quando ela dá o nome ao seu primeiro filho, ela diz que o Senhor me dê ainda outro filho. Não está errado em desejar mais filhos, mas a forma como ela deseja, isso mostra que Raquel ainda continua alimentando o ídolo do seu coração. Depois, quando ela chega, depois que ela sai da terra dos seus pais, chega em um determinado lugar, ela engravida mais uma vez e nasce então o menino a quem Jacó deu o nome de Benjamim. Mas ela, Raquel, deu o nome do menino de Benoni, cujo significado é filho da minha tristeza. Então veja que essa mulher continua amargurada e triste em seu coração. Então isso era o Deus de Raquel, não é? Ela era, apesar de ser o centro das atenções do marido, e ser muito mais bonita do que sua irmã, ser predileta do marido, isso de alguma forma alimentava em seu coração desejo por proteger sua posição. Sua decisão foi roubar os deuses de seu pai. Isso implica em que ela não confiava que Deus pudesse dirigir sua vida e lhe conceder as bênçãos que ela almejava. E por isso desejou ter um Deus dócil que pudesse talvez aí manipulá-lo, não é, controlá-lo e por aí vai. Então, a história de Raquel, a partir desses dois textos, talvez diga muito sobre a nossa própria história. Né? Talvez nós alimentamos em nosso próprio coração alguns falsos deuses. Né? E a pergunta que eu faço é: será que será que nós não temos ídolos em quem colocamos nossa expectativa e felicidade? Talvez seja, por exemplo, o nosso trabalho. Muita gente faz do trabalho o seu ídolo. Para outros pode ser um concurso tão sonhado, né? Para outras pessoas talvez o cônjuge. Quantas pessoas colocam os cônjuges acima de tudo? Outros colocam os próprios filhos, né? Mas como disse alguém, ídolos são, além de tudo isso, pensamentos, desejos, anseios e expectativas que passamos a cultuar em lugar do verdadeiro Deus. E aí a pergunta é: o que você acha que precisa ter para ser feliz? Será que você não alimenta um ídolo no seu coração? Então, o estudo em torno da pessoa de Raquel pode nos ensinar muito sobre um possível ou possíveis
ídolos que nós alimentamos em nosso coração. Isso é muito ruim e por isso nós precisamos cuidar do nosso próprio coração. Então que Deus nos ajude e que a partir do exemplo de Raquel nós possamos aprender a não seguir os mesmos passos, mas ter Deus como nosso único Deus, que nos redimiu, que cuida de nós e que nos conduz em vitória. Então que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.